Oi, gente. Então, essa vai ser mais uma aula e nela nós vamos falar sobre o autorretrato. Aí na imagem ao lado nós temos o autorretrato de Vicente Van Gogh. Então, quando foi que surgiu, né? A arte do autorretrato certamente floresceu durante o Renascimento. Foi uma época em que as pessoas começaram a pintar a si. Pela primeira vez na história sendo produzidos naturalísticos e frontais, ou seja, era bem simples, bem natural, sem muitos detalhes e somente frontal, só de frente, não havia o perfil ainda. O retrato e autorretrato não era como imaginamos hoje. Era comum que os artistas simplesmente pintassem retratos colocando o nome da pessoa retratada embaixo, que a gente vê sempre isso, né? Quando ou é uma obra artística que seja, ou o autorretrato também, ou só o retrato, tem o nome da pessoa embaixo. Só que eles pintavam, independente de estar parecido com a pessoa ou não, e colocavam o nome da pessoa embaixo. Então eu pinto do jeito que eu consegui na época, né? Pintavam do jeito que conseguisse e colocavam o nome da pessoa embaixo. E qual é o objetivo do autorretrato? Como qualquer outro aspecto, o autorretrato também tem importância como forma de registro, ou seja, é um registro histórico, artístico, documental, até porque a máquina não existia ainda, a máquina fotográfica, os auxílios que a gente tem hoje de toda essa tecnologia não havia antigamente, né, gente? Então as pinturas são retratos fiéis da história. O fato dos artistas se expressarem e retratarem da maneira que quiserem, sem julgo profissional, porque se eu quero pintar a mim mesma, eu não preciso que ninguém venha me dizer o que é certo ou errado. Se eu estou pintando a mim mesma, eu me reconheço, eu me conheço, eu sei as minhas características e como eu devo fazer. Então, não precisa uma pessoa vir me julgar profissionalmente. Se autorreconhecer e identificar. Como nós já havíamos falado sobre identidade na aula anterior, o autorretrato também é um exemplo sobre a identidade. Você precisa se conhecer, não só pessoalmente, mas também fisicamente. Aí é uma descrição de retrato e autorretrato. O retrato é um gênero da pintura com o objetivo de representar a aparência visual do sujeito, em geral um ser humano, embora também possam ser representados animais. E o autorretrato, como o próprio nome já diz, é quando o artista se desenha, atribuindo signos à própria imagem. Ou seja, eu posso me desenhar também da maneira que eu sou ou acrescentar outras coisas, que no caso seria uma caricatura, né? Aí são artistas que propuseram esse gênero artístico autorretrato. Magritte foi o artista que trouxe a ideia de identidade anônima. Ele dizia que tentava ter certeza de que a verdadeira pintura não fosse identificada, que fosse o menos visível possível, evitando qualquer efeito estilístico. Para ele, o autorretrato se apresentava como um problema de consciência. Então, ele fez um autorretrato anônimo, vamos dizer assim. Ele se pintou, mas não mostrou o rosto porque não queria se exibir naturalmente, né? Do lado tem a Frida Kahlo. Suas obras eram extremamente autobiográficas, eram reflexo de sua vida, das dificuldades que havia passado, a poliomielite que teve quando criança, seu relacionamento conturbado com o artista Diego Rivera e do acidente que sofreu em 1925, quando fraturou a coluna e a pelve. Edvard Munch
também realizou autorretrato. E do lado, Márcia. O pintor Giotto di Bondone foi o principal precursor do retrato, possivelmente do autorretrato e da nova linguagem artística do mundo ocidental. Aí, nessa pintura da Márcia, ela está pintando seu autorretrato e o pintor Giotto realizou a pintura dela, que estava pintando o seu próprio autorretrato. Então, um pintou o outro. Aí nós temos um poema relacionado ao tema da aula de hoje. No retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança. Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco. Desculpa, gente. Foi desse jeito que Mário Quintana se descreveu. E o seu autorretrato? Como você se descreve? Como você se caracteriza? Não só fisicamente, como que você é, o que você sente, o que você quer expressar. É o que nós vamos fazer agora. Atividade. Realize o seu autorretrato compondo um poema com sua identidade como visto no slide anterior. A foto ao lado é um exemplo de ideia para começarem a fazer. Façam do busto para cima com detalhes e cor. Vocês vão fazer o autorretrato de vocês. Eu coloquei essa imagem aí do rosto para ajudar vocês na hora do desenho. Então, o rosto já está pronto. Vocês vão acrescentar, né, as características de vocês e depois fazer um poema como esse aqui. O que vocês estão sentindo, como que vocês são. Podem acrescentar características de vocês, descrevendo como vocês são, tá ok? Então façam aí e depois me enviem, tá bom? Bom estudo, qualquer dúvida é só perguntar.